sou Jennifer Castelã de Oliveira e este é o programa Notas sobre Nós, um podcast onde a gente trata de assuntos da atualidade numa visão multidisciplinar, arte, direito, psicologia e outras linguagens. No nosso episódio de hoje, vamos falar sobre o tema combate à violência contra a mulher. Precisamos falar sobre Carmen. E para a gente conversar sobre esse assunto, nós temos aqui duas convidadas muito especiais. A advogada criminalista Helena Costa Franco. Ela é advogada, mestre em Ciências Criminais pela Universidade de Coimbra, Portugal, e professora universitária de Penal, Processo Penal e Criminologia. Bem-vinda, Helena. Jennifer, é uma enorme alegria estar aqui no podcast e eu espero poder contribuir com essa temática tão importante para todos nós. E também convidamos a artista visual Susan Mendes. Ela tem uma pesquisa própria de tintas e métodos sobre o papelão corrugado. A Susan realizou diversas exposições e tem obras em acervo de inúmeros museus nacionais. Bem-vinda, Susan, muito bom estar contigo aqui. Oi, boa tarde a todos. É uma alegria ficar com vocês hoje aqui e debater um tema que é raramente falado, né? Exatamente. Sobre dar voz a Carmen. Então, vai ser ótimo a gente conversar um pouquinho sobre isso. Que bom. E para a gente contextualizar esse tema, vamos fazer uma apresentação do vídeo de Carlos Rodrigues explicando um pouquinho para nós da ópera Carmen. Nós tiramos esse título do episódio da ópera Carmen. Vamos então entender o porquê. Produção, vamos rodar o vídeo do Carlos? Olá, é um grande prazer conversar aqui com vocês. Meu nome é Carlos Rodrigues. Eu sou cantor lírico barítono e dirigi há pouco uma versão reduzida da ópera Carmen para trazer à discussão o tema da violência doméstica e do feminicídio. Carmen é uma ópera em 4 atos do compositor francês Georges Bizet, com libreto de Henri Meillac e Ludovic Halévy, baseado no conto homônimo de Prosper Mérimée. Estreou em 1875 no Opéra Comique de Paris. Conta a história de uma cigana que tem um curto relacionamento amoroso com Dom José, cabo do exército de Sevilha, que acaba por assassiná-la por ciúmes. Carmen quebra o paradigma da época, trazendo uma mulher de personalidade forte e libertária, de comportamento pouco habitual a uma mulher daquele período. Sobre a ópera, Nietzsche escreveu: "Sua música parece perfeita para mim. Ela se apresenta com leveza e elasticidade. Ela é cruel, requintada, cheia de fatalismo e ainda popular. É rica e precisa. Finalmente, o amor, não o amor de uma virgem suprema, mas amor como uma fatalidade, cinismo, inocência, crueldade e precisamente como uma peça da natureza." Nessa passagem, Nietzsche nos traz um ponto que serve para mim de reflexão. O que seria realmente o amor? Traria ele em si uma semente da subversão de sua natureza zelosa, dando lugar a um desfecho trágico entre duas pessoas que um dia realmente teriam se amado? Deixo aqui essa última questão. E para encerrar, aproveito para convidar vocês a assistirem a ópera completa no final do ano, no nosso Teatro São Pedro, numa produção do Ópera Estúdio da OSPA, tendo como parceiros culturais a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul, a CORS, e a Fundação Teatro São Pedro. Grande abraço e até uma próxima vez. Isso aí, beleza. Então, o Carlos trouxe pra gente, né, essa história dramática que vem muito bem retratada na ópera. Sim. Que começa, primeiro, com esse personagem, com essa personagem que já não era uma mulher dentro dos padrões, né? E aí a história vai se desenrolando até um desfecho final, né? Que ele traz ali, vamos dar um spoiler, que é o feminicídio. Então o pessoal pode pesquisar depois mais na ópera e assistir ao final do ano o espetáculo para conhecer mais. Mas então vamos pegar esse gancho, esse tema, esse pano de fundo, e eu queria começar com a Susan. Susan, tu pode contar pra gente, justamente, no teu trabalho, como que tu retrata a mulher, o que que tu busca trazer, né? Os questionamentos que tu queres trazer com a tua obra. Bem, eu já pinto e trabalho com pintura há mais de 30 anos.
Mas, assim, nesses últimos 15 anos é que eu comecei a me dedicar exclusivamente ao trabalho de retratar mulheres e retratar as situações do espaço feminino, né? Situações onde elas vivem e onde nós vivemos. Tudo surgiu, assim, de uma inquietação muito grande que eu sentia já de muito e muito tempo sobre essa cobrança que é feita em relação à mulher, em detrimento do que é feito em relação ao homem, né? A mulher sempre tem que ter uma preocupação estética, uma preocupação com o visual, uma preocupação com a perfeição dos trabalhos que ela realiza, muito maior do que os outros, né? Então, isso me incomodava muito. E quando eu comecei a fazer a minha primeira série de trabalhos, eu comecei retratando mulheres reais, que é o que eu chamo, que são as mulheres como todas nós, né? Mulheres que têm suas dificuldades, que não estão sempre arrumadas para a festa, mulheres que cansam, mulheres que cuidam de seus filhos, têm as suas cicatrizes. E nesta série eu retratei muitas mulheres reais. E foi uma surpresa muito grande para mim e uma alegria, porque ao apresentar essas mulheres, muitos dos que estavam na exposição se identificavam, muitas mulheres se identificavam e comentavam com seus maridos, olha ali, aquela parece eu, mas ela está pendurada num quadro, numa parede, né? E eles diziam, mas é isso, eu digo que tu é bonita, Sim. Eu digo que tu está bem com esse teu peso, tu que não te acha. Então, dali para frente, eu comecei cada vez mais e mais retratando estas mulheres reais, e o meu trabalho visa realmente fazer com que a gente saiba que nós não somos perfeitas, assim como ninguém é perfeito, né? E que nós aceitemos as nossas imperfeições como parte de nós. E uma frase que eu sempre digo, que é assim, ó, a nossa perfeição, se é que ela vai existir algum dia, né, estará vinculada quanto mais nós nos aceitarmos como somos. Daí sim nós conseguiríamos ser livres e nos sentirmos realmente aceitas. Ai, que ótimo. Pois então, pegando, né, essa fala da Susan, Helena, como é que tu vê a ideia da mulher na nossa sociedade? Aquele paradigma, aquilo que ela tem que ser, né, aquele enquadramento que se espera da mulher. E o que isso tem a ver com preconceito e a gente já vai introduzindo a partir daí a violência também. Na verdade, a questão que envolve a violência contra a mulher, ela é, antes de tudo, cultural. Né? Na verdade, o direito penal, o direito das famílias, ele retrata anseios sociais de regulação quando uma questão se torna muito problemática. E a questão da violência contra a mulher veio num crescendo no último século, né? Até que, com as mudanças sociais, é algo que se passou a não mais admitir. Né? Ninguém mais admite. Mas eu falo isso hoje e parece muito lógico. Óbvio que não se admite, mas já se admitiu muita violência contra a mulher. Para vocês terem uma ideia, até 2005, antes da gente ter a mudança na legislação criminal sobre os delitos sexuais, a relação sexual não consentida dentro do casamento não era considerada crime, porque era como se fosse o exercício de um direito do marido de ter a sua prestação sexual dentro daquele casamento. E isso, na verdade, culturalmente, embora já juridicamente já esteja, vamos dizer assim, resolvido, às vezes ainda existe na prática, né? Não. Essa sensação de que a mulher tem esses deveres para com o marido. E isso é muito recente. Pouco tempo atrás, o homem tinha direito de matar, né, uma mulher que o traísse ou alguma coisa assim. A questão da honra. Né? A questão da honra. Então isso é algo realmente muito recente. Para o direito, a gente falar de 2005 para cá é muito recente, porque as mudanças jurídicas e as mudanças de comportamento no âmbito do direito, elas são muito demoradas. Então, em 2006, a gente teve a Lei Maria da Penha, é uma lei que está prestes a atingir a maioridade, ela só tem 17 anos, e ela mudou muita coisa, porque antigamente, qualquer tipo de violência contra a mulher, que a gente diz mais leve, que é aquela menos que o feminicídio, ela era tratada no âmbito dos juizados especiais criminais, que é considerado uma legislação muito fraca para coibir esse tipo de ação, né, tão presente na sociedade. Até que veio a Maria da Penha e trouxe mais proteção para nós mulheres. Pois é, aí entrando, né, a questão que a gente sabe que o ápice, vamos dizer assim, da violência seria ali o feminicídio, a gente podia trazer agora, vou pedir para a produção, a obra da Susan, que ela tem uma obra muito expressiva sobre esse tema, que é Até Quando?
Podemos colocar aqui para o pessoal que está nos acompanhando no YouTube, vai ter condições de... Olha aqui, no YouTube, é uma obra muito linda. Tu poderias descrever para o pessoal que está nos escutando, Susan, e falar o que te inspirou, por favor? Sim, essa obra, ela já participou de uma exposição há 2 anos atrás. Foi uma exposição feminista, onde a gente fazia uma denúncia de toda essa situação que a mulher sofre diariamente, né? Essa obra foi a obra que eu apresentei, né? E na época a gente já estava indignada com a quantidade de feminicídio e de abusos que aconteciam com as mulheres. De que ano ela é, Suzana? Pois é, eu vou ter que pegar faz uns 2 anos atrás, eu tenho que olhar direitinho a data. Ela é bem recente. Então assim, nessa obra eu tento retratar claro, um feminicídio. Ela é feita sobre papelão corrugado, que é a minha base de trabalho, e depois eu vou explicar por que o papelão corrugado. Em todos os trabalhos eu utilizo esse material. E ela, assim, então, representa uma mulher... claro, morta, né? E esse corte que transpassa a mulher, ele não, se vocês observarem, ele não fica só sobre este corpo, ele transpassa a tela, porque ele quer dizer que é um corte, esse feminicídio ultrapassa o corpo de uma mulher, né? É um feminicídio em todas as mulheres, cada vez que ele ocorre, né? E é uma denúncia para que as pessoas vejam claramente, porque normalmente essa questão do feminicídio é falada e depois se fala um outro assunto mais leve, porque é um assunto pesado demais, né? E agora no Castelã, e nessa exposição, a gente fez questão de deixar bem explícito isto que ninguém quer ver. Então, esta obra estava exposta bem na entrada da galeria ali, e para que todos... vissem, se perguntassem e tivessem aquele choque de ver aquilo que não quer ser visto, né? Ela é bem Jennifer? impactante. Esclarecendo aqui para o pessoal que assiste, que essa obra estava em exposição no Espaço Cultural, né, Castelã, e nós fizemos também uma conversa a respeito deste tema, né? Sim. Então, é uma obra realmente impactante, porque ela traz ela é um sangue vermelho, sim, né? E esse corte... traz de uma forma crua, né? Sim. Aquilo que é. Aquilo que a gente, às vezes, não quer ver. Não quer ver, né? E aí, eu pergunto para a Helena, né? Então, se o feminicídio é o ápice, mas assim, até chegar até lá, tem outras coisas acontecendo, né? Ele não vem do nada. Então, eu te pergunto, quais são os outros tipos, né, de violência que estão previstas na Lei Maria da Penha? O que a gente precisa conhecer sobre o tema, né? Exatamente, para identificar Jennifer, até o que está acontecendo, né? Exatamente. O feminicídio é o ápice. O feminicídio, na verdade, é um homicídio praticado contra a mulher. O Código prevê uma pena aumentada, porque é contra a mulher. Mas esse aumento de pena, ele veio depois de todas as transformações da Maria da Penha, né? E ele realmente é o ápice, mas a mulher, geralmente, que foi vítima de feminicídio, ela já sofreu muito antes disso. E a violência... Porque, às vezes, a gente imagina que a violência é só quando aparece alguém, né, com machucado, com olho roxo, alguma coisa assim, né? Mas, só que não é bem assim a história. Só que não. A gente fala da violência tradicional, que é aquela violência física, sim, que todo mundo pensa, sofreu uma violência, realmente. Mas existem violências que, dependendo do grau, elas são mais graves para o desenvolvimento da mulher em sociedade do que a própria violência física. E a Lei Maria da Penha prevê 5 tipos de violência. E todas essas violências, elas estão suscetíveis de serem protegidas, né, de gerar proteção à mulher, inclusive com as medidas protetivas, as tão conhecidas medidas protetivas de urgência. É a violência física, né, cujo ápice é o feminicídio, a violência psicológica, que é qualquer forma de diminuição da mulher, de pressão sobre o livre desenvolvimento de uma mulher. De controle sobre o desenvolvimento da mulher, tanto na relação quanto na sociedade. A violência sexual, né, que é obrigar a mulher a manter relações ou fazer coisas que ela não tem vontade dentro de uma relação. A violência patrimonial, que é tão ou mais grave que as outras e que é muito pouco falada. E por que a violência patrimonial é grave? Porque são aquelas relações nas quais, embora muitas vezes ambas as partes trabalhem fora, né, e recebam dinheiro, é o homem que detém o poder sobre todo o patrimônio. Sim, a mulher fica cerceada de tomar algumas decisões, ela fica, porque não tem acesso ao dinheiro, enfim. E isso é muito interessante, que é uma questão cultural. Até pouco tempo atrás, até a mudança do Código Civil, as mulheres, elas eram entendidas como relativamente incapazes numa relação.
Os maridos tinham que dar outorgas para elas fazerem negócios, para elas abrirem empresas, como se efetivamente elas fossem como filhas, né, dentro de uma relação. Então, a violência patrimonial, eu entendo que ela vem muito desse histórico que a gente precisa transformar, né, e era chancelado pela lei, pela nossa lei. E, por último, a violência moral, né, ela acontece muitas vezes nos finais de relacionamento, quando um homem expõe questões de uma mulher, pratica injúrias, calúnias, difamações. Hoje até via a internet, né? Às vezes até pode expor ali alguma coisa nas redes, isso faz parte de violência. Exatamente, pode fazer faz parte de uma violência a moral. exposição dos nudes, intimidades, pode fazer parte sim. de intimidades, de questões que dizem respeito só àquela relação ou só àquela mulher, que são pessoais dela e que são expostas com a finalidade de fazer ela passar vergonha, desprestigiar. Sim. Então, essas 5 formas de violência, dependendo do grau que elas acontecem, elas podem ser mais graves do que a própria, né, as outras 4, do que a própria violência física, que é aquela conhecida. E é bem interessante que a gente fale que, às vezes, as pessoas reduzem essas violências, né? Como Sim, chega, menor importância. eu já ouvi, Não é né, no meu escritório, não, mas ele nunca me bateu, ele só me xingava. Ele nunca me bateu, mas é que ele fica controlando minhas despesas. E aí a gente pisca um alerta e a gente identifica, muitas vezes essa mulher, ela não percebe que ela está há anos numa relação sofrendo violência. Isso é verdade, falando do assunto, né, a gente percebe que as pessoas começam às vezes a se identificar, talvez agora quem esteja nos escutando comece a talvez se será que isso acontece comigo dentro da minha casa? Né? Será que isso tem a condição de aumentar esse volume, né, porque também, né, Helena, isso é uma coisa que a gente, nos estudos demonstram, né, que às vezes começa de uma maneira, aquele cerceamento, aquele ciúme, aquela, não pode vestir essa roupa, não pode fazer tal coisa, né, e isso vai progredindo, né. Então, às vezes a gente pode estar vivendo estágios diferentes de violência silenciosa, mas que a coisa está... É importante que as mulheres alertem sobre isso, para tentar ver como elas se enquadram nisso, e depende de uma atitude também delas, né? Uma atitude pessoal de começar a se impor em casa, no sentido, olha, não gosto quando tu me fala assim, não gosto, vamos começar a dizer, porque eu vejo muitas vezes em depoimentos, mas ela nunca falou nada, ela nunca se queixava. Sim, às vezes não tem esse espaço de abertura construído não em termos ainda de defesa, porque isso é indefensável, né? Uma pessoa humilhar a outra para conseguir algum benefício, mas assim, as mulheres têm que se dar conta que isso não é normal, isso não é normalizado. O primeiro passo é entender que isso aí está dentro de uma cultura, né? E que a gente precisa falar sobre Carmen, precisamos falar sobre Carmen, precisamos falar de Carmen, inclusive dentro das nossas casas, né? É verdade. Com os nossos pessoas, filhos, os nossos amigos, as filhos. Pessoas que nós conhecemos, e filhas, que às vezes as pessoas realmente não se dão conta. E agora, Jennifer, só para finalizar aqui essa parte das violências, é muito importante que nas famílias, especialmente que têm filhos homens, pequenos e jovens, se trate desse assunto desde já. Porque no início dos relacionamentos amorosos é muito comum que tenha os ciúmes, né? E aí a mulher trata aquilo como, mas ele me ama, é uma demonstração de amor, e o ciúme pode vir de parte a parte. As mulheres também são muito ciumentas, muitas vezes, o que também não é bom. Mas é importante que saiba que o ciúme do homem, ele muitas vezes, o ciúme exagerado, ele pode ser um sinal, um indício de uma futura violência doméstica. É interessante, né, que a gente trouxe a Carmen como pano de fundo, porque justamente a história trata disso, né? Trata de um amor que vai ficando um amor possessivo e ciumento, e de uma mulher que não se submete. E aí, no momento que ela tenta romper, não aceita e o desfecho é trágico, né? E Jennifer, e há 150 anos atrás, né? Exatamente, Aconteceu. E a gente ainda está falando sobre esse assunto e muita coisa, porque aí a gente vê, como a Helena estava trazendo, muita coisa já mudou até juridicamente, mas será que culturalmente a atitude das pessoas, as pessoas saberem o que elas têm direito, né? Se valorizarem. Susan, te pergunto, na tua carreira, na tua história de vida, né? Uma mulher artista, como é que é isso? Sofreste preconceito? Como é que foi para colocar o teu trabalho? As mulheres artistas são muito discriminadas. Tanto que na história das artes se ouve muito falar dos homens, e as mulheres sempre eram
a ajudante, aquela que fez alguma obra assim assado. Mas hoje a gente sabe que as mulheres trabalharam muito e fizeram muito. Então, assim, um trabalho grande que se tem hoje e que tem dessa curadora que a minha curadora, a Ana Zavadil, ela é uma curadora que tenta dar luz a essas mulheres artistas, tanto que as principais curadorias dela foram artistas mulheres fora das sombras, tentando mostrar que existem artistas mulheres e que elas existem desde sempre, né? Só que agora a gente quer um reconhecimento, quer mostrar... Não quero pintar apenas flores, bebês, pode pintar também, mas a gente quer mostrar também aquilo que nos incomoda, né? Falar sobre a nossa realidade. Uma crítica a tudo isso, sim, né? Isso mesmo. E Helena, a gente estava falando dos tipos e tal, e eu acho também bacana a gente conversar aqui para o pessoal, abrir um pouco a discussão sobre a questão dos mitos da violência doméstica, porque eu acho que isso fica muito acobertado, né? Por mitos, assim, sentenças que a gente escuta, algumas falas, ou vamos dizer que me ocorre, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete colher, a mulher que apanha deve saber por quê, ou ela tem alguma culpa no cartório, ou o homem, de certo, é um desequilibrado. Então, o quanto isso reforça ou abafa, né? Essa questão que a gente pode estar acontecendo dentro da nossa casa, do lado, na casa do vizinho, e a gente, ninguém quer muito se envolver ou saber. Que mitos, assim, que tu acha que... São muitos mitos. Interfere. Eu até, antes da gente vir aqui para o podcast, eu estava pensando bastante sobre isso, e são vários mitos e que, na verdade, interferem muito e fazem com que todo o esforço da Lei Maria da Penha, às vezes, caia por terra, porque a cultura é muito forte na nossa sociedade. E esses mitos, às vezes, eles são ainda mais fortes em comunidades, em pequenas cidades, em comunidades do interior, sendo que a Lei Maria da Penha, a proteção da mulher e os direitos que a mulher tem, eles são para todo o país, para todo mundo, né? Inclusive, a violência contra a mulher é uma afronta aos direitos humanos. A gente fala tanto em direitos humanos e não pensa especificamente na situação... É uma questão universal. Né? Mas assim, tem um mito bem importante que acho que tu falasse, né? Em casa, como é que é? Ninguém mete a colher, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, roupa suja se lava em casa. Isso. Nada mais errado. A gente, é obrigação nossa, sabendo de uma violência em relação a uma amiga, a uma vizinha, ou qualquer relação que a gente tenha conhecimento, a gente tem que meter a colher, a gente tem que ir fazer uma denúncia, a gente tem que conversar com essa pessoa. Isso... E essa denúncia pode ser anônima, né? Pode ser anônima, realmente. Tem um outro mito bem interessante, que é que esse tipo de violência só acontece em famílias de baixa renda. Sim. E é muito mentira, porque acontece em todas as famílias. O que é muito comum é que, por questões de vergonha, de meio social que está inserida, nas famílias de mais alta renda, isso é abafado. Mas tem também violência patrimonial, muita violência, né? A gente acompanha lá no escritório em divórcios que envolvem famílias de mais alta renda, violência patrimonial fortíssima. Então, sim, é um mito bem importante que acontece com todo tipo de mulher, em todo tipo de família. Que as mulheres apanham porque provocam, ou porque gostam. Sim, também por que botou essa roupa, né? E que se fosse tão grave, a mulher já teria denunciado. Mas não é, as mulheres, às vezes, elas estão envolvidas numa teia que envolve a questão da proteção dos filhos, não querem que o casamento termine quando os filhos são pequenos e aguentam a violência, ou uma questão financeira, mulheres como vai se estruturar. Como que vai se reestruturar. Então, às vezes, a mulher, ela desde o início da violência, ela tenta se desvencilhar e não consegue. É um ciclo difícil de quebrar, né? Porque também essa questão, às vezes, a cultura e tudo que a gente tem trazido, acaba que culpabiliza a própria mulher, né? Então, até para ela fazer esse rompimento, é como se ela estivesse desfazendo a família. Sim, né? ela foi culpada. Foi a culpada. Tinha de ter aguentado mais. Exato. Outro mito é que a boa mulher, ela tem a capacidade de mudar o homem. Sim. E o homem agressor, o homem violento, nem o direito vai mudar o homem violento. Faz parte do...
É um trabalho estrutural. A gente fala, às vezes, as pessoas também botam tudo na conta do direito penal, aí vai prender, aí ele vai parar, ele vai melhorar. Não vai. Não, é uma questão estrutural. Antes, a gente tem que trabalhar com esses homens em grupos de apoio, em questões... Até é uma ideia pra gente depois, num próximo podcast, trazer os homens a falar sobre esse tema, né? Como é que eles estão inseridos nisso, porque, na verdade, é um assunto de todos nós, né? Com certeza. Exatamente. E a fala do homem se conscientizando, né? Chamando outros também para pensar sobre isso é bem relevante também. Vamos fazer um outro capítulo aqui, ó. Vai desdobrar esse podcast. Outro que é interessante de se falar é que a violência vem do uso exagerado de álcool e drogas nas famílias. A gente sabe que não necessariamente. É um potencializador. Entendi. Não só para violência contra a mulher, mas para qualquer tipo de violência, né? A utilização de álcool e drogas, quando já há alguma tendência de violência naquela pessoa, ela é exacerbada. Mas não é determinante. Há homens que usam drogas e álcool e não ficam violentos com a mulher. Outros que não usam e que ficam. E que são violentos da mesma forma. Então... E também a gente escuta, outro assim que eu lembrei, que eu escuto, mas essa pessoa deve ter um problema. Então o homem tem um problema mental. Só que daí a gente fica pensando, né? Mas ele bate no vizinho? Ele bate dentro do trabalho? Ele bate em alguém? Não, ele bate... Só bate na mulher. Então, é muito mais uma questão cultural, né, Helena? Não sei. Exatamente. Também a gente tem uma tendência que é histórica de... aquela questão que o homem desenvolve mais tarde. A gente sempre é muito paternalista com o homem, né? Com o filho. Porque o meu filho, ele ainda não trabalha porque ele se desenvolveu mais tarde. Mas isso é um mito e que é interessante se a gente for acompanhar. Então, eu convido a todos a pesquisarem sobre a ópera Carmen, né? E seguir o convite do Carlos e quem tiver a possibilidade de assistir essa ópera que ele vai fazer no final do ano, né? Ele está organizando. Porque tem uma temática que ele era um filho, assim, uma mãe muito cuidadora, e a mãe queria que ele casasse com uma moça de um perfil muito recatado, e ele faz essa escolha pela Carmen, que é uma mulher, né? Diferente para a época. E aí nós conversamos sobre isso, e a delegada que conversou conosco sobre o tema também, a delegada Michele, quando nós fizemos o evento no Espaço Cultural, ela disse assim, nossa, é incrível, é isso que eles dizem, a minha mãe me avisou que essa mulher ia me trazer problema. Né? A importância das mães. Não, mas também existe uma importância grande das mães hoje em dia não criarem os filhos né, com essa visão machista, né? Criarem os filhos também temos essa parcela de responsabilidade. Que não deveria ser só nossa, né? Não, é de tudo, casal, né? Mas é sempre colocado mais para a mãe, né? Mas é uma cultura que se reproduz, né? Eu penso que a mulher, ela amadurece mais cedo, não porque biologicamente ela amadurece mais cedo, é porque ela foi levada a isso social e culturalmente. Então, ela muito cedo ela tem que estar cuidando de casa muito cedo. Agora não tanto, mas pouco tempo atrás as mulheres também tinham filhos muito cedo. Então, é totalmente um mito falar que o homem, ele não está preparado e por isso que ele é violento. Exatamente. Então, tomar decisões. E aí eu queria voltar, para a gente não deixar de falar, Susan, a questão do material, né? Certo. A Susan trouxe lá no início, toda a obra dela, pessoal, é neste papelão corrugado. E o que isso simboliza? Não, assim... Explica pra gente. Eu, quando comecei a série das Mulheres Reais, eu buscava um suporte no qual eu pudesse representar aquelas imperfeições, essa passagem do tempo, toda essa contextualização que eu faço da mulher como um ser real e um ser... normal, que não é perfeito, né? Então, o papelão foi um material que se dispôs para mim como, assim, até conceitualmente, eu acho que representa muito o feminino. Porque ao vocês observarem uma película, um papelão, né? Vocês vão ver que externamente ele é muito suave, a camada externa é muito suave. Mas no momento que a gente começar a rasgar esse papelão e a lixar e fazer intervenções, que são as que eu faço na minha obra, nós percebemos que internamente ele tem uma estrutura muito forte, uma estrutura que o mantém de pé, independente de todas essas agressões que a gente pode proporcionar a ele do decorrer do tempo. Então, para mim, ele representa o feminino justamente por isso, e representa a força da mulher. Para quem está no YouTube...
consegue ver a força da mulher nessa estrutura forte que ele possui no seu interior, né? Então, o papelão foi um material que se mostrou super adequado, porque eu consigo representar a passagem do tempo, eu consigo representar as cicatrizes, eu consigo representar as imperfeições, eu consigo representar a suavidade da pele, quando é isso que me interessa. E o papelão é um material que eu considero maravilhoso e eu... posso só completar? Diga. Não, um outro ponto que para mim é muito importante é que eu trabalho muito com a sustentabilidade também. Para mim é importante essa questão da sustentabilidade. E as caixas de papelão que eu utilizo são todas caixas descartáveis e que eu recolho nos entulhos de Porto Alegre. São aquelas caixas de refrigeradores, de fogões, enfim. É um material extremamente nobre, que eu considero, né, intacto, perfeito e que é descartado de uma forma sumária. E aqui também eu faço uma conexão com a mulher, que é facilmente descartável, por motivos ímpios, assim, porque ela já está um pouco mais velha, porque ela é um pouquinho mais gordinha, Sim. porque ela já teve os filhos que eu queria ter com ela. Enfim, a mulher é descartada de uma forma sumária, mas ela ainda tem muito a oferecer. Muito, então, muito. isso que eu quero representar quando eu utilizo o papelão em todos os meus trabalhos. Eu acho linda essa tua escolha, é realmente maravilhoso, né? E agora, olha aqui, a gente vai conversando, eu fico pensando em outros episódios. Eu já acho que a gente tem que falar sobre etarismo, sobre toda essa questão do envelhecimento, onde que a mulher se situa, né? Falar sobre mulher é um mundo. É muito, nós temos Vai ter vários muita capítulos coisa. aí para contar. Mas, assim, agora, trazendo aqui para Helena, para a gente ir já começando a encerrar. Helena, onde que a mulher, então, vítima de violência, pode procurar ajuda? Redes de apoio, delegacia, brigada, o que que a gente faz? Tanto a mulher quanto aquele que gostaria de denunciar, né? Geralmente, a primeira procura por ajuda é nas delegacias e, infelizmente, muitas vezes se descobre a violência contra a mulher nos próprios hospitais ou postos que a mulher é atendida já vítima da violência expressa, né? Aquela realmente a violência física. Mas tanto as delegacias quanto as defensorias públicas, o número 180, né? Que é um canal de denúncia de violência contra a mulher. E todos os órgãos estatais, eles estão preparados hoje em dia para atender essa mulher. Inclusive, teve uma legislação recente, agora desse ano, de 2023, que estendeu a abertura das delegacias de atendimento à mulher, as DEAMs, que a gente chama, para 24 horas. Então, as delegacias... Nas cidades onde tem delegacias de atendimento à mulher vítima de violência, elas têm que agora funcionar por 24 horas. E naquelas cidades que não têm as delegacias específicas, tem que ter uma delegacia distrital, né, normal, também aberta 24 horas para atender essa mulher vítima de violência. Então, não ter medo de levar o tema para a delegacia. E, especialmente, se requer que essa mulher seja atendida por uma outra mulher que teve uma preparação para isso, uma preparação para acolher, e que isso seja feito da forma mais discreta e mais rápida e mais acolhedora possível. Então, hoje a gente tem, isso é bem recente, é de 2023, uma estrutura bem melhor. Aqui eu queria pontuar, então, trazendo a minha vivência no âmbito dos tabelionatos e cartórios, enfim, que a gente tem também uma campanha bem interessante, que é Sinal Vermelho contra a Violência. Então, uma campanha do CNJ, e, no caso, as mulheres que ganhou mais corpo com a pandemia, que as mulheres, até agora, a Helena falou, né, ficavam cerceadas até, tanto financeiramente quanto até de sair de casa para fazer qualquer coisa, né? Então, se estivesse nesse ambiente ali tóxico, né, às vezes dentro da pandemia, como sair de casa. Então, elas às vezes davam uma chegadinha na farmácia ou num cartório. E aí os cartórios aderiram. Qual é a campanha? Um sinal vermelho na mão, a mulher chega num atendente, e esse atendente, né, dos cartórios que estão credenciados, a gente tem cartazes, né, os cartórios que aderiram, eles estão, então, habilitados a fazer um primeiro acolhimento dessa mulher. Ela mostra a mão com aquele sinal, e aí o atendente colaborador, ele já pede, né, atende essa mulher numa sala, pergunta que tipo de ajuda que ela precisa. Então, às vezes, é um lugar onde ela pode pedir socorro também, bem acessível, porque os cartórios, eles são muito capilarizados, como a gente diz, né? A gente tem em vários locais do interior, locais pequenos, né? Então, é mais uma ponta, assim, né? Que se pode procurar ajuda.
Então, acho importante também a gente botar Jennifer, só para colocar complementar, isso. a gente também tem as casas de apoio e as casas de passagem, né, em todos os municípios. Que é fundamental, né? Porque às vezes o que a mulher precisa de um acolhimento psicológico, às vezes também um reforço, né, nessa parte. E é bem interessante, porque essas casas de passagem e apoio não têm o endereço divulgado amplamente. Que é justamente para proteger que homens mais violentos vão para frente dessas casas e continuem atrás das mulheres. Sim. Então, são discretas. A mulher que é vítima da violência, ela recebe essa informação se ela precisa essa casa, porque muitas vezes ela não tem para onde voltar. E como ela faz para descobrir onde estão essas casas, digamos, onde ela chega primeiro? Seria nas delegacias? Seria nas delegacias ou nos hospitais. Porque assim, eu vejo que também muitas mulheres, elas não querem chegar na delegacia, né? Acho que tem um pouco de ainda um medo de chegar um medo lá, de chegar, da delegacia. Se alguém me enxergar, que eu estou indo na delegacia, coisas desse tipo, né? Então eu digo assim, aquela mulher que já se sente agredida em casa, né? E ainda não chegou ao ponto de uma agressão física, mas já é agredida psicologicamente, emocionalmente, diariamente, né? Ela precisa de ajuda. Onde que ela poderia, esse primeiro auxílio? Existe algum telefone que ela pudesse ligar e orientariam para onde ela vai? O número 180. Sim, então no número ligar. Ali, o 180, eles vão passar informações, inclusive, sobre as redes de apoio dessas casas. Então, isso? Exatamente. Esse 180, então, é um número que todos temos de ter na cabeça. Todos precisamos ter, né? Vamos anotar. Que vai dar esse primeiro apoio, né? Essa primeira, vamos dizer assim, esclarecimento para onde ela se dirige. Dizer, o 180 está habilitado para isso, Helena. E é muito interessante essa questão das delegacias 24 horas por dia, pelo seguinte, as delegacias de atendimento à mulher fechavam nos finais de semana, quando a família está toda em casa, e geralmente as pessoas bebem mais e os ânimos se alteram. Então, se verificou, especialmente na pandemia, que é isso, verdade. Que não pode em nenhum momento a mulher ficar desassistida, né? Então, hoje a gente tem essa rede. Agora eu vou participar de uma exposição nos Correios do Rio de Janeiro, também uma exposição feminista. E a minha obra também fala sobre a mulher e sobre toda essa questão da violência, né? E, claro, eu andei pesquisando sobre o feminicídio e, assim, eu sabia que era grande o número, mas eu fiquei, assim, mais assustada ainda, que diz que 75% dos feminicídios no Brasil são praticados pelos companheiros ou ex-companheiros da vítima. Então, eu digo assim, é um índice muito, muito alto, né? Não é pouca coisa. Então, né? 75, puxa, eu imaginei que fosse grande, 50 eu já achava grande. Sim. Mas, assim, tem um número muito maior do que eu imaginava e é pesado mesmo, né? Então, por isso, esse teu trabalho, né, de denúncia através da arte é tão importante. A gente poder conversar sobre isso, né? Trazendo o pessoal como a Helena, conhece, a gente poder aprender e passar para o pessoal todo que nos escuta, é importante, né? Por isso é o título, né? Precisamos falar sobre. A Lei Maria da Penha, ela se aplica durante a relação e depois do término. Porque às vezes a perseguição se dá quando termina, só no final, né? A pessoa tem que saber que durante o processo ela vai ter apoio, né? Interessante. Mas então tá, gurias, o papo tá ótimo, tô adorando aqui, mas a gente vai encaminhando para o final. E aí, assim, como a gente está falando de arte, então a Susan trouxe essas referências, aí a gente estava conversando antes aqui no intervalo sobre alguns filmes, seriados, coisas assim que as pessoas podem assistir, né? A Helena trouxe algumas ideias, só para deixar aqui largar o nome aqui, se quem não viu, de repente, né, que é uma sugestão. As dicas, então, de séries que eu separei aqui, quando eu estava pensando nesse podcast, é Made, que é uma série que fala sobre violência psicológica, né? A gente consegue entender bem esse contexto. You, que fala sobre stalking ou perseguição, é um rapaz que se relaciona com mulheres e depois ele passa a persegui-las, e é uma forma de violência também prevista, inclusive, no Brasil, né, num tipo penal, é um crime. Coisa Mais Linda, que é uma série brasileira, né, que também fala de violência física e psicológica. E Bom Dia, Verônica, que está em alta, tem uma nova temporada agora no Netflix. Também retrata bem, né? Que retrata bem a violência. É importante que a gente assista essas referências séries interessantes, né? Esses que ela comentou, eu já assisti também, vale a pena mesmo. Eu poderia sugerir mais um, que é Big Little Lies. É uma série com a Nicole Kidman, e ela retrata, assim, são mulheres da sociedade, digamos, da alta sociedade, com maridos riquíssimos, e que, na verdade, externamente têm uma vida maravilhosa, né? Eles são
homens assim bem quistos e dados como maravilhosos, bons pais, etc., fora de casa, mas dentro de casa eles são outra coisa. Então fala mesmo das grandes pequenas verdades, e eu acho importante porque esse lado eu acho que é um tipo de violência que acomete muito as mulheres, e como ela tinha falado ontem, as mulheres de sociedade, ou sei lá, de um poder aquisitivo um pouquinho maior, escondem muito porque têm a vergonha de contar o que está acontecendo. Então, vale a pena ver a série, porque ela tem todo o seu desfecho, né? Tá, e uma série de dicas aí para todos os gostos, né? Bem interessante. Então tá, gurias, adorei. Daí, eu queria agradecer muito, acho que foi super válido, assim, e tô aqui, eu queria continuar mais uma hora, mas vamos lá, né, o nosso tempo é um assunto que encerrando, tem muito, mas né, eu acho que a gente pode fazer novos capítulos. Então, agradecer muito, obrigada, Helena. Agradeço muito, Jennifer, passou tão rápido, achei que a gente estava falando há uns 15 minutos, já passou o nosso tempo, então, obrigada. Que bom. Parabéns pelo teu projeto, interessantíssimo. Obrigada, Susan. Eu também, eu agradeço muito, eu acho que a gente tem que ter esses momentos mesmo de conversa e bate-papo, colocando assuntos importantes que vocês estão trazendo. E eu agradeço muito ao Espaço Castelã, porque desde a exposição, eu tenho tido muito retorno sobre esse assunto, né? E até convite para encontrar com outras mulheres e a gente conversar sobre isso, que realmente é algo que me gratifica muito, sabe? Sim, a ideia aqui do podcast é um pouco isso, propagar ideias, né? O pessoal ir olhando, entrando em temas difíceis, mas que a gente possa tratar de uma maneira mais leve, o quanto possível, né? Eu vim do mundo das artes, assim, uma coisa um aspecto que me deixa, assim, muito, muito bem e muito feliz é mostrar que a arte não serve apenas para um propósito de decoração ou outras coisas mais simples, né? Mais superficiais, como muita gente fala, né? A arte hoje em dia, principalmente a arte contemporânea, ela leva muito à reflexão e ela trata muito de assuntos muito fortes e que devem ser tratados, né? A arte, ela denuncia, né? Sim, a arte denuncia, mas é importante que as pessoas consigam fazer a leitura, né? E as pessoas têm que dedicar, sei lá, alguns minutinhos em frente a uma obra para conseguir entender ou conseguir tirar a sua mensagem, né? Isso aí. Eu acho importante isso. Obrigada, viu? Então, muito obrigada. E por hoje era isso. Não deixe de se inscrever no nosso canal e de nos seguir no Instagram. Espero vocês no próximo episódio de Notas sobre Nós. Até lá!